Olá, internautas! Estamos começando mais uma edição da Web TV Educa Psico. Eu sou Ariane Silva e nessa edição trarei informações sobre a campanha do Conselho Federal de Psicologia pela regulamentação dos profissionais e sobre o sucesso da segunda Mostra Nacional de Práticas em Psicologia. Vocês também ficarão sabendo dos melhores concursos com inscrições abertas em todo o país. E juntos resolveremos questões de provas anteriores para que vocês se sintam ainda mais preparados. No quadro Conhecendo o Profissional, bateremos um papo com Luciana Carnier, psicóloga que atua no contexto hospitalar. Luciana vai nos contar sobre sua prática profissional e sobre sua caminhada para ingressar no serviço público. Não percam! Vocês ficam agora com a 8ª edição da Web TV Educa Psico. Começamos agora com os concursos abertos em todo o país. Na região norte, temos 12 vagas abertas para o concurso do Tribunal de Justiça do Acre. O salário oferecido é de R$ 3.800 com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições vão até 19 de outubro e a prova acontecerá no dia 16 de dezembro. No Nordeste foram abertas 32 vagas para o cargo de psicólogo, que serão preenchidas por meio de concurso para a Prefeitura de Maceió. São 30 horas semanais de trabalho e o salário é de R$ 2.500. Você pode fazer sua inscrição por meio do site até o dia 19 de outubro. A prova acontecerá no dia 16 de dezembro. Com salário de R$ 2.200 e carga horária de 40 horas semanais, o concurso da Prefeitura de Itarumã, em Goiás, abriu 2 vagas. Para a prova, que acontecerá no dia 10 de novembro, você deverá se inscrever até o dia 8 de outubro. Ainda nessa região, o destaque vai para o concurso do Conselho Regional de Psicologia, 9ª região. São 3 vagas mais 30 cadastro reserva, com salário de R$ 1.600 para o cargo de analista de fiscalização 1. As inscrições estão abertas até o dia 8 de outubro e a prova acontecerá em 21 de outubro. No Sul, o concurso da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul pretende preencher uma vaga para psicólogo organizacional. O salário oferecido é de R$ 3.300 por 40 horas semanais de trabalho. As inscrições se encerram no dia 9 de outubro e ainda não há data da prova prevista. Com 4 vagas oferecidas para o cargo de psicólogo e remuneração de R$ 2.800, o destaque da região sudeste vai para o concurso da Prefeitura de Betim, em Minas Gerais. A carga horária semanal é de 30 horas e as inscrições se encerrarão no dia 31 de outubro. A prova acontecerá dia 25 de novembro. Comunicado importante. Esta edição já havia sido gravada quando o edital para o concurso do TJ São Paulo foi publicado. Caso queira informar-se sobre este concurso, acesse nosso site www.educapsico.com.br. Na próxima edição, traremos dicas para o concurso do TJ São Paulo. Não percam! Equipe Educa Psico. E já está disponível para compra em nosso site a apostila específica para o concurso da SP Trans. A prova deste concurso acontecerá dia 11 de novembro. Prepare-se! Também estão disponíveis para compra as apostilas para o concurso da Aeronáutica. A Educa Psico preparou apostilas para 2 cargos, psicólogo clínico e psicólogo organizacional. As provas para os inscritos neste concurso acontecerão no dia 28 de outubro. No ano de 2012, comemoramos os 50 anos da regulamentação da psicologia no Brasil. Como parte dessa comemoração, o Conselho Federal de Psicologia lançou uma campanha para regularizar a situação de psicólogos com anuidades atrasadas junto ao CRP. Para isso, o Conselho Federal vai dispensar o pagamento de juros e multas daqueles psicólogos que estão com anuidade em atraso e promover a negociação individual de débitos junto ao Conselho Regional. Todo esse processo já está em andamento e segue até o final desse ano. É muito importante que psicólogos formados se inscrevam e estejam em dia com a anuidade do CRP, já que essa é uma exigência para que o profissional da área exerça legalmente suas atividades. Vamos deixar de falar do sucesso da segunda Mostra Nacional de Práticas em Psicologia. O evento aconteceu em comemoração aos 50 anos de regulamentação da psicologia no Brasil. Foram 3 dias intensos de atividades que fortaleceram o compromisso da psicologia
com o bem comum. A Educapsico não ficou de fora e participou do evento apresentando este trabalho. Isso mesmo, a Web TV Educapsico foi apresentada aos participantes como canal interativo, que proporciona gratuitamente informações sobre concursos, eventos, entrevistas, resoluções de questões e muito mais. Além disso, divulgamos nosso trabalho através da distribuição de 15 mil panfletos ao público presente. Participamos de diversas atividades oferecidas pela mostra e interagimos com colegas da profissão, firmando inclusive parcerias. Segundo a psicóloga Karina de Oliveira Lima, fundadora e gestora da Educapsico, participar da segunda mostra foi enriquecedor, pois o evento demonstrou que, de fato, a psicologia está comprometida com as políticas públicas e, consequentemente, com o bem comum. Isso fortalece o espaço conquistado pela psicologia neste setor, ampliando as oportunidades para psicólogos e estudantes que se interessam em ingressar no serviço público. A segunda mostra teve 127 atividades, das quais apenas 2 conferências e mesas redondas foram canceladas. Também foram apresentadas 4 mil práticas psicológicas, um verdadeiro sucesso. E já está disponível para compra a apostila para o concurso da CEMIG. A prova acontecerá dia 11 de novembro. E para os inscritos no concurso da Prefeitura de Santa Luzia, a apostila específica estará disponível para compra em nosso site a partir de 2 de outubro. Prepare-se! Na edição passada, nós conversamos com a psicóloga Marilde, que atua na área de saúde, no contexto de unidade básica de saúde. Sabemos que a área da saúde para psicólogos é bem abrangente e por isso hoje trazemos uma psicóloga que atua em um contexto diferente, o hospital. Conversaremos então com a psicóloga do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu e professora universitária, Luciana Carnier. A Luciana é formada em psicologia pela Unesp de Bauru, possui aprimoramento pelo HC da Unesp de Botucatu, é mestre em psicologia do desenvolvimento com ênfase em saúde pela Unesp de Bauru e recentemente obteve o título de especialista em psicologia hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia. Olá, Luciana, seja bem-vinda à Web TV Educapsico. Oi, obrigada. Luciana, a sua formação inicial é psicóloga pela Unesp e hoje você trabalha no Hospital de Botucatu. E por que se especializar em psicologia hospitalar? Isso aconteceu antes ou depois de você ter passado no concurso público? Na verdade, eu comecei a psicologia hospitalar de uma maneira meio torta. Eu comecei no último ano de faculdade, quando eu fiz estágio em psicologia organizacional, na verdade. Eu comecei o estágio em psicologia organizacional, sendo realizado numa instituição hospitalar de Bauru mesmo. Dentro desse estágio, eu pude fazer um estágio mais vinculado com a prática emergente da psicologia organizacional, que é o desenvolvimento de equipes. E a equipe a qual eu fui designada a fazer o desenvolvimento era a equipe da UTI adulto desse hospital. Então, foi ali que eu pude ter um contato mais próximo com o setor hospitalar. E aí eu decidi, na verdade, continuar trabalhando nessa área. Mas o primeiro dia que eu entrei no hospital, eu falei, nossa, não é aqui que eu quero ficar. Fiquei meio com o pé atrás, entrei na UTI e falei, ai, que coisa estranha, preciso ficar aqui dentro mesmo, ainda bem que é organizacional, não é hospitalar, não sei se eu daria conta. Mas aí depois, para conseguir fazer, inclusive, o desenvolvimento dessa equipe, eu tinha que participar mais da rotina da unidade, conhecer as pessoas, os pacientes, os familiares, e eu acabei gostando do serviço. Acho que devo muito, na verdade, a minha supervisora de estágio da época, do campo de estágio, que me deu ânimo para continuar. E a preparação para esse concurso, como que foi? Quando eu fui para a área hospitalar, primeiro eu terminei a faculdade e acabei fazendo aprimoramento, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é um tipo de pós-graduação que a gente pode fazer na área hospitalar. Diferente da especialização, não é paga, a gente recebe uma bolsa e você passa 40 horas semanais no hospital, onde você faz atendimentos, você tem supervisões, estudos e tudo mais. Então, eu saí da faculdade, fiz isso, aí depois eu fui para o mestrado e só depois surgiu a oportunidade de prestar o concurso. Então, eu já tinha uma prática, né, um serviço já nessa área, já
querendo ou não, já vinha estudando mais a respeito disso por causa do aprimoramento. Aí, quando surgiu a possibilidade desse concurso, eu estudei os temas que iriam cair, junto com uma amiga minha que também prestou o concurso e também conseguiu ser aprovada, mas com os temas mais voltados para a área hospitalar mesmo, porque diferente de outros concursos, esse foi específico, não caiu muita coisa além, não caiu nada além, na verdade, de hospitalar. Caíram as matérias que fundamentam a psicologia hospitalar e algumas outras questões mais teóricas da psicologia. Eu já prestei outros concursos para trabalhar em hospital também. Um mais geral, bem parecido com concurso público mesmo, que tem diversas áreas, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, português. Mas esse foi um pouquinho diferente. Aí eu não sei, assim, quando o outro eu também fui aprovada, mas eu preferi ficar nesse que eu tô agora. No outro, que era mais geral, eu sempre procurei estudar mais pelas provas de concursos anteriores, porque eu acho que dava mais base para saber de que forma que as questões eram formuladas, de que maneira estudar melhor. Então, e português acho que é uma coisa que a gente tem que estudar bastante, porque ajuda bastante na hora da gente fazer a interpretação do texto, que às vezes isso é o que mais complica. Às vezes não é nem a questão teórica em si, é o como que você vai interpretar o que está escrito ali. Pode te dar alguma dica de como resolver a questão. E o outro concurso era em outra área ou era ainda seguindo essa mesma linha que você atua hoje? Também era para psicologia hospitalar. Era. Um foi para o hospital de Varginha, em Minas Gerais. Lá foi concurso público mesmo, que caía questão de conhecimentos gerais, conhecimentos mais regionais, português e conhecimentos específicos de psicologia. Aí caíam tanto questões relacionadas à psicologia hospitalar, questão de equipe e alguns temas mais teóricos da psicologia, psicanálise, alguma coisa de comportamental. O outro que eu prestei, que eu também fui aprovada, mas eu não fui chamada, e isso acontece, né? Eu prestei um para a Unesp e um para o HC da USP Ribeirão, que agora eu estou no HC da Unesp de Botucatu. O HC da USP Ribeirão é mais ou menos parecido com o do HC da Unesp de Botucatu, assim, que você faz prova escrita, né, dissertativa, não são testes. O outro é aquele esquemão que a gente conhece mais de concurso público, de testes mesmo. Esse não, é tudo questão dissertativa. Mas lá eles têm diversos tipos de concurso, que eles focam mais algumas teorias. Então, aí você faz a questão dissertativa, mas você tem que ter um referencial teórico mais baseado no que eles pedem mesmo, no edital. Luciana, você atua na área da saúde há 6 anos. E como que as atividades que você desenvolve nessa área? Tá. Quando a gente trabalha em psicologia hospitalar, eu não sei se todo mundo sabe, mas essa é uma área que só existe com esse nome no Brasil. É uma especialização que só existe no Brasil. Nos outros países a gente conhece por psicologia da saúde. Aqui no Brasil a gente conhece mais a psicologia hospitalar do que a psicologia da saúde como especialidade da psicologia. A gente tem até uma prova de título específica para isso. Em outros países não. Só que acho que vocês até já tiveram um programa, né, com uma psicóloga que trabalha na área da saúde, mas não em hospital. Né? Então, dá para perceber que as atividades são diferentes. Então, na psicologia hospitalar, a gente trabalha bastante com a equipe, com os familiares do paciente e com o próprio paciente que está hospitalizado, né? Ou que tem um acompanhamento no ambulatório que faz parte do serviço que você trabalha. Então, são essas 3 áreas que a gente pode trabalhar. Cada uma com a sua particularidade. Então, com a equipe, você trabalha principalmente a questão do relacionamento da equipe com o paciente, da equipe com os familiares, a questão da comunicação, que é super importante. Com os familiares, você trabalha como que aquilo está sendo para eles, ter um ente querido hospitalizado. E isso vai depender muito da qual é a condição de saúde que aquela pessoa está ali. É uma internação por um problema agudo, por um problema crônico? Tem um prognóstico mais favorável? Tem um prognóstico mais reservado? Tudo isso vai influenciar muito em como que a gente vai lidar
com aquele familiar. E a mesma coisa com o paciente. Vai depender da idade do paciente, porque a gente não tem restrição de idade. A gente pode trabalhar com criança, com adolescente, jovem, adulto, idoso, seja ele institucionalizado ou não, porque o serviço que eu trabalho é de atenção terciária. Ele atende toda a região. Ele acaba sendo um serviço de referência para a região. Então, a gente recebe de tudo ali. Então, tem criança que está internada, mas que não mora com os pais. Então, aquela ideia que a gente tem de que quem vai estar acompanhando vai ser o pai ou a mãe, acaba caindo um pouco por terra e a gente tem que pensar quem são as figuras de referência para aquela pessoa. Para o adulto ou para o idoso, a mesma coisa. Às vezes, a pessoa de referência não é ninguém da família, é alguém da instituição onde ele está. E aí, trabalhar com ele, o que representa aquela doença para ele naquele momento, o que ele imagina que possa acontecer, o que ele está sabendo da doença, o que ele gostaria de saber a mais. E a gente acaba sendo um mediador, porque às vezes a equipe e a família têm medo de falar para o paciente algumas coisas. Ou acha que vai ser pior se ele souber do que se ele não souber. Principalmente com criança, acaba querendo esconder um pouco para poupar. Mas às vezes isso acaba sendo pior e a gente está ali para mostrar, às vezes, de que maneira que a gente poderia fazer para tornar aquilo menos, com menor sofrimento para todos os envolvidos. Porque também não tem como a gente dizer que a equipe não sofre com o que acontece. Né? Muitas vezes eles passam por cima dos sentimentos. Mas por eu estar 6 anos nessa área, eu sei, assim, dizer que sofre sim. Todo mundo sofre muito quando perde algum paciente. Os psicólogos também sofrem, né? Que a gente fala às vezes, o psicólogo fica, né? Todo quietinho. Não, a gente também sofre, né? Pela perda de um paciente. Né? Como que a gente vai fazer? A gente está acompanhando há um certo tempo? Poxa, a gente é ser humano, né? Tem sentimento também. Eu já trabalhei em alguns setores do hospital. Então, várias populações. Então, já atendi bebê, porque eu trabalhava numa UTI neonatal, atendendo principalmente os pais e às vezes os irmãos. Então, fazendo uma visita acompanhada às crianças para aquele bebê que está ali internado, entender por que ele está lá, que o neném não sumiu da barriga da mãe do nada. Já trabalhei na enfermaria de pediatria, hoje trabalho na UTI pediátrica, trabalho numa UTI de adulto também. Então, tem esses vários setores que dá para a gente trabalhar. Sempre o foco, família, equipe e paciente. E quais os desafios, Luciana, que essa área ainda precisa superar? Tá. Olha, eu tenho muita sorte de trabalhar, na verdade, com a equipe que eu trabalho. Porque a gente consegue fazer um trabalho realmente unido, realmente de equipe. Mas quando eu vou em alguns eventos, alguns congressos, encontros de psicologia, principalmente agora na área que eu tô, que é de terapia intensiva, a gente percebe que ainda tem uma dificuldade por alguns profissionais de aceitação do psicólogo ali naquele espaço. Porque muita gente ainda vê o psicólogo como um psicólogo clínico. Um psicólogo clínico dentro de determinadas instituições, seja dentro da escola, dentro da organização, dentro de um hospital, né? Mas a gente não é só isso. Então, a gente não está ali somente para ser um psicólogo clínico. Tanto é que a gente trabalha com a equipe muita coisa. Então, mostrar para os profissionais, principalmente, qual é o nosso serviço ali, em que a gente pode ajudar, de que maneira a gente pode atuar em todas essas instâncias, acho que é um desafio. Assim, a gente tem, dependendo do profissional, uma abertura maior. Dependendo, a gente tem uma resistência um pouco maior. E aí o psicólogo tem que ter um jogo de cintura para conseguir mostrar a importância do seu trabalho sendo realizado de uma maneira séria, mas também próxima. Né? E às vezes isso que é um pouco difícil, você conseguir mostrar que você é profissional, que você está ali de uma maneira séria, mas também não tão séria que não permita que os outros cheguem até você. Acho que é isso. Além de atuar na área da saúde, você também é professora universitária. E você acredita que os estudantes, eles saem
da faculdade já preparados para um concurso público? Já saem no concurso público, eles podem ter uma boa classificação? Você acha que consegue? Olha, eu acho que do jeito que é organizado, né, o curso de psicologia hoje em dia, de um modo mais generalista, que nós temos contato com diversas áreas da psicologia antes de acabar optando, né, por alguma, a gente vai acabar fazendo isso numa especialização. Quando a gente sai da faculdade, a gente tem tudo muito fresco. Então, essa é uma vantagem sobre quem já está atuando há muito tempo. Por outro lado, dependendo do tipo de concurso que você vai prestar, por exemplo, esse que eu tô, quem está na área tem vantagem. Quem já tem um conhecimento maior a respeito daquela determinada área acaba tendo uma vantagem. Mas eu acredito que se os alunos realmente se empenharem em estudar as áreas de principal interesse, as áreas que têm mais vontade de ingressar realmente, tem capacidade, né? Não pode esquecer, assim, que não é só ter o conceito. A gente tem que lembrar que muitas vezes os alunos, eles têm dificuldade de interpretação de texto. Então, aquela hora lá que eu falei do português, é isso. Eu acabei lembrando da faculdade. Eles precisam se acostumar a ler. E não ler só coisa pronta de internet, que agora tá todo muito assim. São notícias curtas, rápidas, informação muito mastigada, muito prático. E às vezes o raciocínio fica lento, porque a gente precisa pensar muito, é tudo mastigadinho. E na psicologia não é tão assim, né? A gente precisa raciocinar. E no concurso a mesma coisa, porque às vezes as questões fazem a gente pensar muito em que opção escolher ali, se é uma questão de testes ou de que forma que eu vou colocar tudo o que eu sei nesse determinado espaço. Porque tem alguns concursos que colocam um espaço delimitado para você poder redigir a resposta da questão. Então, Luciana, para finalizar, dê mais algumas dicas para os psicólogos e os estudantes que querem ingressar nessa área de concurso público. De concurso público, especificamente? Isso. Acho que tem que tentar fazer bastante prova, né? Buscar provas na internet. Acho que o EducaPsico também tem, né, resoluções de provas que vocês podem estar olhando, assistindo, que isso ajuda muito a você entender como que é o raciocínio, muitas vezes, de um concurso público, que às vezes a gente olha uma questão e fala, mas não tem nada a ver com o que eu acredito, né? Então, buscar resolver provas antigas, buscar ter um conhecimento teórico a respeito da área que você está escolhendo. Se for psicologia hospitalar, por exemplo, buscar saber mais como funciona o atendimento em equipe, o atendimento ao paciente, as entrevistas, formas de avaliação psicológica, todas essas coisas são bastante importantes. Mas sempre ter a curiosidade de buscar mais do que a faculdade, por exemplo, te fornece, não só se restringir a isso. Luciana, parabéns pelo seu trabalho no serviço público e muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E ainda dá tempo de se inscrever nos cursos à distância preparatórios para concursos públicos. Estão abertas inscrições para o curso de Psicologia da Saúde e para o curso de Psicodiagnóstico e Testes. Estudem com qualidade, estudem conosco. Como fizemos na 7ª edição da Web TV EducaPsico, resolveremos nesta edição perguntas retiradas da prova do Ministério da Saúde de 2009. Portanto, retomo a informação de que essa prova é composta por afirmativas que devem ser classificadas como corretas ou erradas. Assim, não há diversas alternativas, apenas as opções correta ou errada. Enfatizamos que o concurso para o Ministério da Saúde já está autorizado e deverá ter o edital publicado até o final deste ano. Mas para iniciar seus estudos, antes da publicação do edital, você pode adquirir o pacote de estudos prévios já disponível em nosso site. Agora vamos às questões. A psicóloga Karina Lima é quem mais uma vez nos ajudará a compreender cada uma dessas questões. Primeira questão. Em equipes interprofissionais, existe a possibilidade de o profissional se tornar resistente a mudanças e a opiniões discordantes, pois as ideias das profissões de origem costumam ser arraigadas e alguns desses grupos tendem a serem corporativistas, coesos e homogêneos.
Essa afirmativa deve ser considerada correta, certo, Karina? É isso mesmo, Ariane. Essa afirmativa está correta, pois segundo o Batista 2012, apesar da proposta das características marcantes de uma equipe interprofissional serem discussão de papéis profissionais, o compromisso da solução dos problemas, negociação entre todos os membros da equipe na tomada de decisão e o respeito às especificidades de cada área profissional, os cursos de graduação ainda dão ênfase nos cursos em si, procurando-se estratégias de aprimoramento voltadas para uma visão da prática isolada das diferentes profissões. O autor discorre ainda sobre a necessidade de ampliar o ensino universitário para além da profissionalização específica, a assunção da problematização na proposta de ensino, com consequentes mudanças de atitudes de professores e estudantes e a integração e interdisciplinaridade como direcionadoras da proposta de formação, pois os conflitos existentes dentro de uma equipe interprofissional podem estar associados a esta formação. Vamos para a segunda questão. O transtorno da compulsão alimentar periódica é uma das causas comportamentais da obesidade. A pessoa acometida ingere uma quantidade de alimentos desproporcional às suas necessidades e prioriza alimentos com alto nível calórico. Depois de se sentir muito cheia, a pessoa inicia uma prática purgativa com o objetivo de reduzir a absorção calórica dos alimentos ingeridos. E essa segunda afirmativa também deve ser considerada correta? Não, Ariane, esta afirmativa está errada. A compulsão alimentar periódica, geralmente de alimentos de alto valor calóricos, acompanhados por comportamentos de expurgação dos alimentos, descreve o funcionamento do transtorno alimentar da bulimia e não da obesidade. Tanto a obesidade quanto a bulimia são transtornos alimentares. Entretanto, na obesidade, há apenas a ingestão de alimentos de alto valor calórico, e isto tende a ocorrer de forma sistemática e não periódica, segundo o Myers, 2006. Obrigada, Karina. Diga-nos então se este último enunciado está correto ou errado. Caso um psicólogo indicado para perito em um caso de pedofilia reconheça o nome do acusado como de um ex-paciente cujo perfil, segundo sua avaliação, é incompatível com essa acusação, será adequado que esse psicólogo aceite o trabalho e use as informações obtidas no contexto terapêutico e, por isso, imparciais, como elementos favoráveis ao acusado. A afirmativa, Ariane, está incorreta, pois caso um psicólogo indicado para perito em um caso de pedofilia reconheça o nome do acusado, ele deve informar no mesmo instante o representante legal da Justiça e retirar-se do caso, conforme o Código de Ética da Psicologia, que diz no artigo 2, parágrafo K. É vetado ao psicólogo ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizada ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Karina, mais uma vez, muito obrigada pela participação no quadro Resolvendo Questões. E para você, candidato, esperamos ter auxiliado nos seus estudos. Esperamos que vocês tenham gostado dessa 8ª edição da Web TV Educa Psico. Estudem e se atualizem com a ajuda da Educa Psico. A Web TV Educa Psico fica por aqui. Acessem o site e continuem ligados em tudo sobre concursos e informações na área de psicologia. Eu sou Ariane Silva e encontro vocês no próximo mês com a 9ª edição da Web TV Educa Psico. Tchau!